E aí, pessoal, aqui na Band, já pronto para o Donos da Bola Rádio, que daqui a pouco vai começar, mas com informações, ou mais curiosidades sobre Alex Teixeira, e é isso que nós vamos conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas não esqueça, aqui na descrição do vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, Alex Teixeira, o atacante Alex Teixeira, que fez história, atuando no Shakhtar, que depois foi pro mundo lá para o futebol da China, que eu trouxe um conteúdo aí, um pouco mais de 5 dias atrás, falando de alguns oferecimentos, ele que já não tem contrato, que poderia vir sem a janela, e a gente sabe da dificuldade, da força financeira disso, eu trouxe naquele conteúdo isso, mas hoje recebi mais informações. A palavra oficial também, porque conversei, troquei mensagens, na verdade, com Marcos Herrmann, e acho que a gente tem que colocar alguns pontos aqui também para entender e avaliar, porque nos bastidores se fala muito nisso. E se fala nisso em cima de uma insistência dos atletas. Eu soube, por exemplo, que esse jogador recebeu uma proposta do Besiktas. E isso inviabilizaria a situação aqui, mas não acertou. E também escutei que esse jogador segue conversando com atletas do Grêmio e pensando na hipótese de voltar a ser oferecido, enfim. Ao mesmo tempo, lideranças do Grêmio estariam ainda insistindo para que Alex Teixeira pudesse jogar no tricolor. Vocês lembram do conteúdo? Quando eu coloquei isso como um ponto curioso dessa discussão. O fato é que o Grêmio entende com risco a possibilidade de perder o jogador Ferreira. E isso pode, sim, abrir a atenção do Grêmio para mais situações. Isso quer dizer que ele está contratado? É óbvio que não. O Grêmio, por exemplo, nas mensagens que troquei com o Marcos Herrmann, fala, inclusive, na expressão fake. Dizem, César, é fake a informação de que o Grêmio tem isso. Ao mesmo tempo, Marcos Herrmann falou para alguns jornalistas, dentre eles o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, ele falou que o salário inviabilizaria qualquer negócio. Então, são situações que vão colocando a gente e a curiosidade, principalmente as informações de bastidores, elas acabam ganhando corpo. O que o Grêmio sabe já? O Grêmio sabe que precisa do meio articulador e o Grêmio sabe que talvez precise sim um homem mais na frente. Alex Teixeira é um grande jogador, um jogador com um pouco mais de 30 anos, tem 31 anos, é um jogador muito forte, é um jogador, sim, de um mercado diferente do mercado que o Grêmio está negociando, não tem dúvida disso. Só que, quando começam a borbulhar informações e elas não param, e a gente escuta coisas como, não descarta, César, não tira isso da cabeça, César, eu tenho que vir aqui conversar e tentar entender. E também pedir a palavra oficial. E quando vem a palavra oficial como essa que veio de Marcos Herrmann, falando em fake, que é algo muito forte, porque ela diz fake é uma representação da mentira. Ou seja, o vazamento dessas notícias seria uma mentira. O que a gente tem que, naturalmente, compreender dentro desse processo como algo completamente inviável. Portanto, as informações, e eu tive acesso a 2 conversas de jogadores, sim, o nome dele é citado por jogadores. Aí, se isso chega na direção ou não como um pedido, ou como uma sugestão, ou como uma insistência, tem um longo caminho que a gente precisa também tentar compreender e entender. O fato é que o Grêmio tem na figura das necessidades um jogador que se enquadraria Alex Teixeira, e me parece que por aí a gente pode desenvolver algum tipo de raciocínio. Soube também que o Grêmio, a partir das movimentações desses primeiros jogos do Thiago, entendeu muito melhor o grupo do que havia entendido anteriormente. Ou seja, o Grêmio confia ainda mais no grupo, o que tira também o peso da necessidade de contratações. E isso é sempre importante, sempre forte da gente avaliar, porque quando se tem o trabalho
melhor das categorias de base, não tem que sair contratando, principalmente jogadores tão caros como esse. A questão envolvendo o dinheiro também dá conta de que o Grêmio tem bala para fazer investimentos. Hoje o Grêmio, ontem à noite, na verdade, o Grêmio informou o resultado dos seus primeiros 3 meses e o Grêmio chega perto de 30 milhões de lucro, né? E o que faz com que a gente imagine, lembrando, o valor do PP ainda sequer foi jogado nessa conta. Então, o que indica ainda mais força desse ambiente para poder fazer altos investimentos. A Folha, e o JB fala sempre nos donos da bola isso, a Folha ultrapassa os 13 milhões a partir da contratação do Douglas Costa, o que complica muito as contratações, não tenho dúvida nenhuma disso, o que complica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que entrando o PP, o valor do PP, nós vamos ter praticamente 100 milhões de reais de lucro no final desse exercício, que, convenhamos, é muito dinheiro e mostra o tamanho da capacidade do Grêmio em gerir essas situações. Hoje, eu ainda fecho com o que disse Marcos Herrmann, mas eu sei do dinamismo do futebol, eu sei que as coisas funcionam assim, o Grêmio descartou completamente o Douglas Costa e eu agora, mais uma vez, assim como fiz com o Douglas Costa, que sempre deixei uma pontinha de esperança, hoje tenho que dizer o seguinte: Alex Teixeira se enquadra tecnicamente nesse time do Grêmio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele não se enquadra hoje financeiramente, acho que não, mas ele não acertou com ninguém ainda. O que indica que a gente precisa sempre deixar aquela pulga ali, pensando, o dinamismo do futebol nos obriga a ter essa responsabilidade, mesmo que neste momento eu descarte em razão do salário e principalmente em razão da palavra de Marcos Herrmann. A palavra oficial, quando diz e chama de mentira as notícias envolvendo esse jogador. O fato, e nos grupos do Grêmio vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que se rola em relação a Alex Teixeira. Inclusive algumas que não são verdadeiras, que eu havia falado com o empresário do jogador. Eu não falei com o empresário do jogador. Eu não falei com ele. O que eu disse foi exatamente o que a gente repetiu aqui, que o ambiente do Grêmio pediu esse jogador e entendeu que ele poderia ser uma solução para o Grêmio. E em cima disso, a gente vem aqui repetir agora para agregar também a palavra oficial do Tricolor, que é o descarte ou o fake para a possibilidade de ter Alex Teixeira vestindo a camisa do Grêmio. Vamos aguardar, é o que nos resta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.